Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. Como de regra, para quem acompanha a gente, segue nossa página, dá o like no vídeo, isso é importante para que a gente possa alcançar mais pessoas, para o vídeo realmente cumprir o seu objetivo, né? E hoje, não por menos, e como sempre, eu tenho um convidado extremamente especial aqui para a gente, para a MIG, para toda a equipe, né? O Thiago está aqui, Thiago Viaro. Vou fazer uma breve apresentação sobre ele, mas assim, por que ele é uma pessoa que eu estou enfatizando o quanto ele é especial? Não só ele tem uma jornada extremamente única e específica no ambiente da prótese, mas também, junto com a gente, ele desenvolveu um programa para ajudar profissionais da área da prótese, tanto técnicos quanto dentistas, que queiram também executar essa jornada. E hoje, depois de tudo que ele enfrentou e passou para conquistar e chegar onde ele chegou, ele está conseguindo fazer aquilo que ele sempre quis fazer e que ele já vem conversando há algum tempo, né? Vou dizer até anos com a gente, de como que eu consigo ajudar outras pessoas a trilharem esse caminho que eu trilhei. Então, hoje o Thiago vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dele, tanto na profissão da prótese dentária no Brasil, um pouco da história dele, quão bem sucedido ele já era no Brasil, como que está a vida dele hoje em dia, e que de alguma forma ele possa incentivar vocês que estão ainda fora dos Estados Unidos, ou que estão nos Estados Unidos e ainda não estão atuando dentro da sua área, a trilharem esse caminho e a contarem com a gente para poder chegar nesse local ou muito perto aí de onde o Thiago está. Então, Thiago, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação também sobre você e muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo e estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí pelas palavras, pela introdução que você deu. Bom, eu sou o Thiago Viaro, tenho completar 26 anos de técnico em prótese dentária, então no Brasil já trilhei como proprietário de laboratório, professor de curso técnico, especialização, aperfeiçoamento, e hoje estou aqui nos Estados Unidos já há 3 anos, completando 3 anos, e senti aí a necessidade de poder ajudar os colegas técnicos de prótese dentária a chegar até aqui, a entender todo esse movimento que eu fiz há 4 anos atrás, quebrando essas barreiras e desbravando todo esse mito, essa resistência que tem para chegar aqui de uma forma um pouco mais fácil, né, Ana? Então, essa é a nossa trajetória, essa parceria que nós temos com a MIG, com o time da MIG, fazer essa pessoa trilhar esse caminho com um pouquinho mais de adaptação, orientando ele a chegar até aqui. Obrigado. Perfeito. Mais uma vez, Ana. Eu que agradeço. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória na profissão, né? Onde que tudo começou lá no Brasil, aí onde que foi trilhando o seu caminho para você chegar aí, lógico, né? Se a gente for sentar e contar isso aqui, a gente vai ficar 2 meses, né? Mas assim, de uma maneira, como que você chegou até a profissão da prótese, como que você se tornou um empresário no Brasil e como que isso foi te levando e as peças foram se conectando para você chegar nos Estados Unidos pela primeira vez? Não, legal. Bom, Ana, eu acredito que quem vai estar assistindo esse podcast começa normalmente do jeito que eu comecei, tá? Então, normalmente, a gente começa num laboratório como office boy, como a pessoa do estagiário. Então, na minha época, era office boy, né? Mochilinha nas costas, e pegar ônibus, fazer entrega. E dentro do laboratório, no tempo ocioso, a gente vai aprendendo essa profissão, né? Então, eu tinha 14 para 15 anos, junto com o meu tio, que foi meu mentor, meu educador, né? A pessoa que me ensinou tudo que eu sei hoje. Eu fui lapidando, fui aprendendo, tendo vontade de querer sempre mais, tendo vontade de avançar cada vez mais nessa profissão e pegando amor, isso é o mais importante. Fui pegando gosto, fui pegando amor pelo que eu fazia. Então, com 14, 15, 16 anos, eu já falava, é isso que eu quero para minha vida, né?
e fazendo colegial, na primeira oportunidade, já fui fazer o curso técnico, né, que são 18 meses de técnico em prótese dentária, e como que se diz? E eu vi a necessidade ali, porque eu tinha uma bagagem que meu tio foi me ensinando, né, a bagagem de poder multiplicar esse conhecimento. Então, lá com os meus 19, 20 anos, eu tive o convite de dar aula nessa escola que eu estudei, de formação técnica. E aí eu comecei a carreira de docente também, aos 19 para 20 anos, ensinando e me especializando. Então, eu ensinava e também, ao mesmo tempo, eu estudava a prótese para poder multiplicar esses conhecimentos. E nesse meio tempo eu acabei, era funcionário, acabei sendo proprietário, né? Então eu montei um laboratório grande em São Paulo, com uma sociedade, e vi a necessidade de seguir carreira solo, porque eu tinha uma mentalidade um pouco diferente e queria expandir os negócios, né? Então eu dei 3, 4 passos para trás para dar 20 para frente. Eu não falo que eu dei eu dei muitos passos para trás e consegui aí dar 20 passos para frente numa carreira solo, né? Então, em pequeno espaço de tempo, eu consegui novamente montar meu laboratório sozinho e crescer, né? Então, eu digo para o pessoal, não desistir, sempre ter essa visão de negócio empreendedor. E um resumo do que foi, em questão de um ano e meio, eu já tinha 38 funcionários no Brasil em carreira solo. Daí talvez você vai contar, mas quando você saiu do Brasil, quantos funcionários você tinha no seu laboratório? 38 funcionários. Então, assim, diretos e indiretos, né? Um ano você cresceu isso tudo e já conseguiu ter você foi muito bem sucedido como empresário, né? Vamos falar 2 anos aí para chegar a esse auge que eu estava no Brasil. E é o que eu sempre falo, pessoal, network. Isso é o mais importante. Então, além de eu ser professor, além de eu ter o laboratório, eu tinha contato com todo mundo. Então, assim, eu sempre quis estar nos congressos, nos meetings, em cursos, e sempre fazendo contato, conexões, sabe? Com fábricas, eu fui, como que se diz, consultor técnico, consultor científico, e eu não ganhava nada para isso. Eu ganhava em financeiro, tá, Ana? Não ganhava recurso financeiro, eu ganhava conhecimento. Então, eu me ofertava para... outras coisas, né? Não, o seu foco sempre, né, foi muito, acho legal ressaltar isso, né, Thiago? Porque a gente já conversou muito sobre a sua jornada, sim, mas cada vez mais a gente vai conhecendo mais detalhes. Você vê que sempre na sua jornada tem esse aspecto de conhecimento, né? Você muito novo, já foi técnico, que já virou professor, que já abriu o próprio laboratório. Então, assim, o seu foco sempre foi muito do conhecimento e uma questão que eu vejo muito é da qualidade, né? Então, assim, você sempre queria buscar o melhor para a profissão e para as pessoas que estavam envolvidas na profissão. Você já contou um pouco sobre sua relação com indústrias externas, né, da Europa, que você fez a representação, isso tudo para poder tentar trazer mais tecnologia, trazer mais conhecimento. Então, esse foi sempre muito seu objetivo, né? E o que é legal é que eu fiz tudo isso no intuito de aprender, né? E toda essa bagagem que eu gerei em 5, 6 anos ajudou eu a chegar até aqui. Porque tudo isso criou um currículo pesado para eu mostrar para a imigração quem eu era. Então, eu não fiz por dinheiro, eu fiz por conhecimento e por amor. Então, tudo isso ajudou a eu construir esse meu currículo para chegar onde eu estou hoje nos Estados Unidos, né? Então, essa volta que eu dei é para falar, olha lá, se eu tivesse pensado só em dinheiro, eu não estaria aqui hoje, né? Então, a gente tem que entender um pouco a engrenagem das coisas. Hoje eu falo assim, né? Entender a engrenagem das coisas para ver onde você quer chegar. Tá? Então, e aí, mais ou menos isso. Como é que foi essa ponte, assim, né? Então, né, tudo isso que você construiu te deixou apto, né, para ir para os Estados Unidos. Eu acho que um parênteses legal é que isso é muito do fundamento que você
ensina, né, e tenta fidelizar os alunos dentro do programa de prótese como que eu me desenvolvo para fazer uma transição de carreira para os Estados Unidos. Isso. Agora, como que foi essa ponte da primeira oportunidade que você teve, assim, de ingressar no mercado, de entender o que era o mercado de prótese nos Estados Unidos, ou às vezes até mesmo assim, né, como é que você ficou sabendo dessa oportunidade? É assim, Ana, eu nunca tinha imaginado trabalhar aqui, nunca tinha passado na minha cabeça, eu sempre vinha de férias, né, então eu estava aqui quase todo ano passeando, vamos falar 4 anos seguidos de férias, e gerou a oportunidade do network, de conhecer muita gente, então um grande nome da odontologia estava trabalhando aqui nos Estados Unidos, e essa pessoa me viu e fez o convite para eu visitar um laboratório grande, que estava necessitando urgente de mão de obra. E daí floresceu a ideia, aí criou a vontade de estar aqui trabalhando, né? Porque eu não me via com um laboratório bem sucedido, um laboratório, largar tudo e vir para cá, né? Então, fiz essa visita, recebi uma proposta, e aquele trabalho de você mudar a mentalidade, falar, olha, é isso que eu quero, né? Qualidade de vida, um bem-estar para minha família. Então, essa conexão foi muito importante para mim, porque eu já conheci os Estados Unidos, e agregar a qualidade de vida com a profissão, com o que eu amo. Então, isso para mim foi muito vantajoso. E aí chegou o ponto que a gente vai falar agora. Como chegar até aí? Como fazer isso, né? Então, aí que foi abrir a porta e entender a necessidade de chegar até aqui. Então, não é simples. Foi barreiras, investimentos, estudos de como fazer esse processo, né? Então, foi questão de um ano e 6 meses, levantando toda essa papelada, documentos para a gente poder desbravar e acontecer. E se você pudesse, assim, fora os desafios, né, naturais de cultural, adaptação da família, aí vamos focar bem nos desafios do mercado, né? Porque Ótimo. ainda mais assim, com anos de prática no Brasil, já até numa posição muito mais de empreendedor do que de técnico. Eu sei que assim, você nunca deixou de botar a mão na massa, mas tudo mudou e mudou de país, mudou de lugar, mudou de estrutura. Quais foram os principais desafios que você enfrentou no mercado de laboratório de prótese nos Estados Unidos? Ana, é até engraçado, né, essa pergunta, porque assim, eu recebi esse convite e vim fazer um teste, ficar aqui 15 dias trabalhando, né, para ver se realmente o dono do laboratório me queria. E já fazia mais ou menos 2 anos que eu não colocava a mão na massa no laboratório. Era mais gestão de pessoas, controle de qualidade, conversas com o cliente, resolvendo por trás dos problemas para os funcionários fazerem, né? Então, foi engraçado que eu falei, nossa, eu preciso voltar a sentar na bancada para ver se eu ainda tenho mão e habilidade para isso, né? Então, voltei a fazer isso, cheguei nos Estados Unidos e que eu ressalto para todo mundo, maior dificuldade é o inglês. Eu não me preparei para o inglês, eu não tinha nada de inglês, não tinha perspectiva de morar, era só passear e passeando turista, você se vira no inglês de qualquer forma. Então, a maior dificuldade foi o inglês. Então, assim, eu voltei a estudar, entender a odontologia americana, porque é diferente, tá? É diferente a questão de nomenclatura, números, nomes. Então, quando eu vim para cá fazer esse teste, eu procurei entender o que os Estados Unidos precisava, o que ele queria. E aí eu vi que era fácil, porque os Estados Unidos ele tem muita tecnologia, muitas máquinas, mas em questão de habilidade técnica, o Brasil está anos-luz de diferença, tá? Em qualidade, em conhecimento técnico manual. Então, essa é o brasileiro. O mundo inteiro vê o brasileiro como a menina dos olhos na odontologia. Então, os brasileiros são referências no mundo, não só aqui nos Estados Unidos. Então, agora, pode falar, né? Desculpa. Uma pergunta sobre isso. Desculpa interromper seu raciocínio, mas que eu acho que é interessante. Você acha que isso também tem a ver
que é uma informação legal de passar para as pessoas também, com a exigência de formação e o tempo de prática que você tem no Brasil, né? É muito comum no Brasil, o técnico em prótese dentária, ele começar a trabalhar muito jovem, como você começou a trabalhar. Às vezes ele até depois que faz, às vezes ele forma tão jovem, né? E trabalha tão jovem que é muito comum você conhecer dentista que também já foi técnico em prótese, o que é uma coisa extremamente rara nos Estados Unidos. E vem ao ponto que é assim, né? Não existe um processo necessariamente de revalidação para você atuar como técnico em prótese. Então, isso nos leva também a pensar que eles não exigem uma formação técnica para você ser técnico em prótese nos Estados Unidos. Aí, talvez, assim, esse grau, é uma pergunta, na verdade, para você, né? Uhum. Será que esse grau de maturidade técnica, né, de conhecimento técnico que o brasileiro é mundialmente conhecido, ele tem a ver também com os anos de prática, o mercado do Brasil, a competitividade também? Como é que é a sua visão em relação a isso? Nossa, perfeito. A última palavra sua foi excelente, a competitividade. Então, assim, eu vejo que os técnicos brasileiros, eles nunca estão satisfeitos, quer cada vez mais conhecimento. Então, assim, saiu um curso novo, saiu um material novo, cara, eles estão correndo para sempre estar atualizado e cada vez melhor, sabe? Eles fazem um trabalho que fala, meu, isso aqui não tá bom, sabe? Para a gente tá de alto nível e excelência. Então, o técnico brasileiro, ele quer cada vez mais. Ele não estabiliza, ele procura tudo que há de melhor para empregar dentro do seu laboratório ou dentro de onde ele trabalha. Então é meio que uma competição com ele mesmo. Isso é o técnico brasileiro, tá? Comparando com os Estados Unidos, tem muitos americanos ótimos, mas às vezes ele pensa de uma forma assim, o que eu estou fazendo já está bom, por que eu vou procurar mais? Sabe? É isso que eu entendo do mercado aqui. E o brasileiro não, cara, ele se cobra. Curso online, curso presencial, atualizações. Essa é a diferença, tá? De nós técnicos brasileiros. Ponto da revalidação. Aí é outro estágio. Aqui não exige que você seja um TPD, que você tenha um CRO/TPD que nem existe no Brasil. Sim, existe, que é o CDT. Então, você tem um número de CDT, onde você vai numa escola, ou você vai como que se diz para vocês? Num centro de seria uma associação, um centro de requalificação ou de qualificação desse profissional, aonde você pode fazer o curso. Existe outra entidade, a palavra entidade, que faz o teste de equivalência. Então, você pode mostrar todos os documentos que você tem e fazer um teste prático para ver onde você se equivale dentro do conhecimento americano, e você ter um título, ter um número de CDT. Mas se eu quiser chegar aqui, trabalhar para uma outra pessoa, não tem problema nenhum. Se eu quiser abrir um laboratório, não tem problema nenhum. Mas o meu conselho faça o CDT, porque você é reconhecido no mercado americano, nos congressos, por dentistas, com um pouco mais de valor. Lógico, você é um brasileiro, se você é um imigrante, ainda, se você tiver um CDT, você tem mais valor no negócio, dentro do seu próprio negócio. Tá? Então, é tranquilo esse processo aí de chegar e trabalhar. Não precisa, não tem nada. A única preparação prévia que é necessária ser feita é como você colocou, né? Que foi o seu maior desafio, que é o inglês, para você, porque no fim, né? Acho que é legal você contar um pouquinho da dinâmica, se é um pouco parecido com o Brasil ou não, mas eu vejo que muitas vezes vocês estão em consultórios, até consultórios que eu visitei nos Estados Unidos, que eles têm o espaço de trabalho do técnico, né? Porque, principalmente, consultórios que trabalham diretamente com a aplicação, né, da prótese. Então, eu sei que isso, vamos lá, né, eu já vou matar que isso não existe praticamente em nenhum consultório no Brasil, esse nível de estrutura, né, assim, esse nível de tecnologia nos consultórios. Agora, na dinâmica do laboratório, fora o inglês, que aí eu entendo que ele é extremamente importante para você conversar com os dentistas, você conversar com seus colegas de trabalho. Existe mais alguma preparação prévia que você recomenda para essas pessoas que já estão com a ideia de fazer a mudança para os Estados Unidos, a transição de carreira?
Sim, com certeza. Então, assim, primeiro de tudo, inglês. Inglês, pelo menos o técnico de saber ler uma ordem de serviço, né, uma REX, saber o que o dentista está te pedindo para confeccionar esse trabalho. E o segundo ponto, hoje está muito fácil com a internet, entender a forma de comunicação e o jeito que é os trabalhos. Por exemplo, eu fui ver que a nomenclatura dos dentes, para mim, era mundial. Então, assim, o 11, o dente 11, que é o central, seria o central no mundo inteiro. O 12, que é o lateral, no mundo inteiro. Não, aqui é diferente. Os dentes começam de 1 ao 15 e assim vai. Uma nomenclatura diferente. Termos de vestibular, como que se diz. Então, esses detalhes, a gente tem que se preparar aí, ao que a gente está fazendo nessa consultoria, de pelo menos o básico técnico saber entender. Tá? Você sabe codar desde o primeiro dia, né? Isso. E o que o dentista quer, né? Então, assim, aqui nos Estados Unidos não existe mais impressão não, é moldagem. Com alginato ou com silicona. Vamos falar que 95% é digital. Então, entender o sistema digital, de como receber um arquivo, de como abrir um arquivo, porque esquece, chegar aqui com a mentalidade que eu vou pegar uma moldeira, verter um gesso, esquece. Vamos falar que 2, 3% dos clientes trabalham dessa maneira. Você teve aqui, você viu como funciona, né? É tudo assim, né? Vai numa maletinha dentro do carro, leva, faz tudo que precisa, é digital, né? A 100%. gente fala muito sobre isso, né? Sobre odontologia digital. E quando a gente esteve aí, né, no laboratório, tanto de tecnologia, nessa sala exatamente que você está, né? Só ali o tanto de tecnologia que você tem em metro quadrado é surpreendente, assim, né? Porque às vezes a gente não imagina, a gente pensa muito ainda, pelo menos eu, né, que não sou atuante da área, no técnico, como o trabalho que existe a parte manual, né? Mas só que hoje, como que vocês podem cada vez mais multiplicar e escalonar o trabalho, né, com o uso da tecnologia. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens que o mercado americano traz, né? A acessibilidade à tecnologia. Até, acho que para as pessoas, não sei se isso é tão comum, mas fala um pouco sobre essa comparação, que isso você já me contou bastante, né? Quanto que custa um determinado equipamento nos Estados Unidos, no Brasil, e como que isso facilita o seu trabalho? Eu vou abrir um parênteses, tá? É o que eu já ia falar. O que você disse dessa salinha aqui é o sonho da maioria dos técnicos brasileiros. Era um sonho meu ter 1, 2, 3 milling machine, impressoras. Então, vou falar, minha carreira aí de 26 anos, os últimos 5 anos, meu sonho era ter uma fresadora no laboratório, 2 fresadoras. E quando eu conquistei, foi com muito suor e com muitas prestações ali para pagar a fresadora. E aqui isso é muito fácil. Então, hoje, os bancos, você tendo um credit score bom, você tendo uma linha de crédito boa, que você constrói isso aqui, então é fácil. Hoje, você compra uma máquina, você divide em 18 vezes sem juros, um valor que, assim, putz, no Brasil, nem pensar. Em questão de 8 meses, 9 meses, já temos 4 fresadoras. Então, assim, valores de uma fresadora aqui, $25 mil. No Brasil, 700, 800 mil reais. Valor de uma impressora aqui nos Estados Unidos, $200, $250. Vai, a mais top, $600. No Brasil, 20, 25 mil, 30 mil reais. Então, você fala, a tecnologia, a pronta entrega. Você compra hoje, segunda-feira já está chegando aqui, instalada, funcionando, materiais também de alta qualidade. Então, você faz uma ordem no computador, 2, 3 dias já está aqui, que a logística funciona muito bem. Então, assim, é o sonho que nós, técnicos, com uma habilidade fantástica, quer ter, encontra aqui. Então, a junção dos dois, a habilidade manual, junto com todo esse arsenal tecnológico, aí que a gente decola, aí é a NASA, né? A gente está aqui decolando, riscando isqueirinho embaixo do foguete. É isso mesmo. E tem uma questão também do poder de compra, né? Assim, se fala muito disso dentro da economia aqui. Então, assim, não só é 25 mil reais ou 800 mil reais, mas é o poder de compra que se tem
né? E eu acho que isso envolve a economia como um todo, né? A valorização que se dá ao trabalho do técnico em prótese no Brasil. Quantos técnicos em prótese vão poder adquirir isso, fora os que têm laboratórios muito grandes, né? Então, você acha que a gente começa a reduzir esse acesso, não que eles não tenham, né? Mas como você falou, é muito mais fácil o acesso Sim. e muito mais democrático. E você tocou num ponto legal, para quem está assistindo a gente, olha pelo nosso Instagram, mas aqui também no nosso YouTube, a gente tem uma conversa muito legal com a Bruna Locks, que ela é especialista em construção de crédito, e você pode construir seu crédito desde o Brasil, você não precisa estar nos Estados Unidos para poder fazer isso. Então, quanto antes você se preparar, isso é um parênteses dentro do seu parênteses, né? Mas assim, que é importante, porque isso faz parte do processo de transição. E deixa eu seguir ainda nesse caminho do mercado de próteses, Thiago. Como que você assim, entende hoje a dinâmica do mercado, mas mais do que a dinâmica, eu queria entender um pouco mais sobre a demanda que esse mercado tem para profissionais de uma maneira geral e como que você enxerga isso, as oportunidades que o profissional brasileiro, que eu vou falar brasileiro, que provavelmente são os profissionais que você mais conhece, né? Mas que os profissionais estrangeiros, eles têm dentro desse mercado. Então, acho que são duas perguntas, né, em uma, né? A demanda desse mercado por profissionais, como que ela é, e como que esses profissionais que querem entrar ali, eles podem suprir essa demanda. Eu vou simplificar isso, tá, Thaís? Nos Estados Unidos, hoje, agora, existem 4 escolas de prótese dentária nos Estados Unidos todo. Até o ano passado tinham 6, fecharam 2. Para você ver o nível de procura de pessoas para conhecer a nossa área, né? Então, as pessoas, os americanos ou os imigrantes que estão aqui, não têm o conhecimento dessa área, porque aí você vai entender que os laboratórios que já existem estão cada vez maiores, porque não tem concorrência. Então, eles vão fazendo filiais, treinando essas pessoas internamente, porque não tem mão de obra para isso. Então, a pessoa que está enxergando como chegar até aqui é um mercado que não tem tanta concorrência, tá? Aproveitando isso, o que acontece aqui? A gente vai aprendendo a entender o mercado de concorrência. Então, assim, o que eu imaginei no começo? Eu vou cobrar um pouco abaixo para eu ganhar o mercado. Eu não fui aceito. Porque o abaixo não traz, como que se diz? Não traz confiança para o cliente. Então, é um mercado que nivela os valores dos trabalhos. Então, se meu concorrente cobra 400 uma peça, eu vou ter que cobrar igual, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, para opa, peraí, alguma coisa tem de diferente. Se o meu concorrente cobra 400, eu sei que minha margem é muito boa, cobrando 120, 150, mas a ponta final do dente, você fala, peraí, não, está muito barato, isso aí não é bom. Esse é o pensamento do dentista americano, da população americana, né? Então, alguma coisa tem de errado. Então, eu entendi que o mercado, ele se iguala pela régua, não por baixo nem por cima. Aqui eles não procuram preço, eles procuram qualidade e pontualidade. Tá? Então, assim, não começar errando. É difícil falar isso, mas no Brasil hoje a concorrência é demais. Quando eu saí daí, era sempre os clientes pedindo mais desconto. Porque fulano faz mais barato. E eu coloquei um ponto no meu laboratório que eu não tinha isso. O cliente tinha que estar comigo por qualidade, não por preço no meu laboratório. Ele tinha que estar lá por valor, não por preço mínimo. E a mesma coisa aqui, eu entendi que o mercado, a régua dele ali é igual. Então, a discrepância, às vezes se você oferece um trabalho um pouco mais caro, eu falo, opa, peraí, qual que é o diferencial desse cara? Por que ele está entregando mais caro? Eu quero conhecer, sabe? É aquela historinha da Ferrari. A Ferrari custa $1 milhão. Você compraria uma Ferrari por $200 mil? Alguma coisa tem de errado. Então, esse é o pensamento do americano, tá? Então, é começar entendendo o mercado, quanto ele cobra e o que vai ter. Então, se eu tenho valor equivalente e uma boa qualidade, é que nem eu acabei de falar, o isqueirinho no foguete. Então, é um mercado extremamente escasso de profissionais, e até mesmo, e a gente vê isso, né, Thiago, na verdade, em toda
eu vou resumir aqui a área da saúde, mas eu acho é o mercado americano como um todo, né? Porque a gente estava tendo um desses episódios, né? Já conversei com fisioterapeutas, farmacêuticos, e você vê que a formação que tem a exigência do Brasil, ela faz com que a concorrência seja maior. Ao contrário que quando nos Estados Unidos, você tem que ter um investimento de tempo e financeiro muito maior para você conseguir chegar naquela área. De uma maneira geral, é assim. Então, o que isso acaba ocasionando, né? As pessoas, não é que elas desistem, mas é menos motivante para elas irem para o mercado de trabalho. E você até me trouxe um exemplo legal quando a gente estava conversando uma vez, que foi o americano, ele olha muito talvez para o imediato, né? Assim, eu vou ganhar tanto por hora e tal, e assim, eu não preciso fazer uma med school para poder fazer isso, eu vou trabalhar no Publix, né? Dentro do supermercado mesmo, ao invés de trabalhar como técnico em prótese e às vezes evoluir, ter um laboratório e tudo Fazer uma carreira, né? Fazer uma carreira. Não que no Publix ele não possa fazer, às vezes ele vai para uma área de management, né? Mas vamos dizer assim que talvez ele esteja olhando só para aquilo ali. Então a gente tem um mercado extremamente escasso de profissionais e de aparentemente interesse também de profissionais quererem entrar ali dentro, né? Porque como você falou, tinham 6 escolas só e 2 fecharam. Sim. E aí quando a gente vê isso, qual que é a única solução, vamos dizer assim, que existe? Vai ter que abrir o mercado para profissionais qualificados, que Sim. é toda a teoria, né, dos vistos imigratórios, né, focados na profissão, que é toda a teoria da MIG como empresa, o conceito, né, de transição profissional. Então, a gente escolhe, né, quando eu falo a gente, você, né, como técnico bem conceituado agora também nos Estados Unidos, existe uma demanda nessa área, essa demanda precisa ser suprida. Não existem Sim. americanos suficientes para poder suprir essa demanda, nem com vontade, interesse, nem formação. A gente vai atrás desses profissionais que são muito bem qualificados. Então, acho que a mensagem que você passou, estou tentando fazer uma análise de tudo que você falou. Se você entende que isso pode ser o próximo passo da sua carreira, se prepare, porque existe espaço e como, se você estiver bem qualificado, tem como você suprir essa demanda. Ana, aproveitando essa brecha que você abriu, agora você imagina eu há 4 anos atrás, eu não tinha MIG. Eu não tinha ninguém com conhecimento que eu poderia tirar uma dúvida. Eu falo, não tinha nem o IA, né? Hoje é muito fácil até as pessoas fazer uma consulta, tirar. Não. E eu te falo, até mesmo assim, você fazer buscas no site GPT é diferente da realidade do que nós passamos, né? Do que eu passei. Qual é o conceito para você levantar essa papelada, esse documento, como você registrar tudo isso e conseguir. Então, graças a Deus, essas pessoas, o time da MIG, estamos preparando isso para as pessoas fazerem essa migração. E já tem colegas que falam, cara, mas está criando concorrente? Não, nunca criei concorrente. Senão não teria dado aula há 18 anos atrás. Então, eu quero multiplicar isso, né? Eu quero semear isso para a gente poder dividir. E a necessidade da minha empresa também trazer essas pessoas. Então, não é concorrência, jamais vai ser. Pessoas boas, a gente quer bem colocada no mercado. Né? Então, aproveitar hoje a oportunidade da tecnologia, né, de você fazer um curso online, um curso virtual, uma consultoria. Se há 4 anos atrás eu tivesse isso, nossa senhora, ia facilitar muito minha vida. Só nós mesmos sabemos o que passamos para chegar até aqui, né? Eu falo assim, às vezes a gente vai escrever hoje em dia um e-mail, com o advento de chat GPTs e similares, né? Você só dá a ideia do e-mail, o e-mail está pronto. E eu lembro exatamente isso, há 4 anos atrás, às vezes para você escrever um e-mail demorava 2 dias, porque você tinha que criar o conceito, você tinha que desenvolver, você voltava, analisava, fechava, e no dia seguinte você voltava, mandava para a pessoa criticar. Então, isso a gente está falando de uma peça, né? Agora, imagina todo o processo, todas as informações que você precisa para poder executar. Então, parte também do que a gente faz, não só, lógico, hoje o acesso é muito mais fácil na internet, mas organizar as informações da internet, te ajudar a montar
a melhor trilha para você, de acordo com a necessidade que você tem. Eu acho que é legal a gente falar também, eu falei isso um pouco antes, mas que é muito comum o dentista fazer essa jornada de ser técnico em prótese nos Estados Unidos, não só porque é um passo que não exige a revalidação, porque às vezes o dentista ele precisa de acumular, né, financeiramente, ter crédito, fazer sua preparação financeira para fazer essa jornada, mas porque a profissão é muito bem reconhecida. Então, sim, dependendo do que a pessoa quer, por isso que é muito, muito individual, né, Thiago? Assim, então, dependendo do que a pessoa quiser, ser técnica em prótese pode ser o melhor caminho para ela, assim como algumas pessoas viram higienistas dentais. A gente tem nosso cliente, o Renato Jordão, ele está fazendo essa jornada. Então, assim, a profissão de técnico, ela é uma profissão extremamente reconhecida, uma profissão extremamente nobre nos Estados Unidos, e muito bem, quando eu falo reconhecida, assim, tanto de reconhecimento pelo dentista profissional e profissional a nível de remuneração também, né, Thiago? Ana, o que você disse aí dos colegas dentistas, eles passam, né, pela faculdade sobre a parte de prótese, eles têm um conhecimento, trabalham dentro do consultório. Então, eu vejo também, eu já vi isso, laboratórios aqui contratar o dentista para ter a comunicação com outro colega. Então, ele vem como um técnico, com a bagagem de ser um dentista e saber conversar com outro dentista, né, com outro médico aqui. Então, o conhecimento intelectual dele ajuda muito em comunicação. Então, por exemplo, eu trabalhei num laboratório que tinham 2 dentistas brasileiros que fazia esse meio de campo. Então, eu chegava até ele e falava, cara, resolve isso aqui para mim. Ele, como dentista, sabia a base técnica do negócio e ele fazia esse meio de campo para chegar a um conceito legal para eu finalizar o trabalho. Então, muitos colegas dentistas que estão assistindo, vai assistir a gente, também tem essa possibilidade de aplicar e entrar como um técnico, mas um técnico comunicativo, sabe? Isso de fazer... uma curiosidade, isso é um cargo, né? Vou colocar entre aspas, um cargo que existe no Brasil? Não, não existe. Não existe. Eu falo para você, eu comecei o odonto, né? Praticamente finalizei, mas não efetivei como dentista, mas eu fiz isso mais por conhecimento. Meu estudo foi para conhecimento de causas, né? Conhecimentos de área basal, de saber conversar com o dentista. Então, eu nunca quis atuar como dentista, eu sempre quis ter conhecimento técnico para saber falar com o dentista. Alguns, sim, tem muitos técnicos que viraram dentista, depois voltaram a ser técnicos, mas aqui eu vejo a necessidade dessa comunicação muito com os dentistas, tá? Legal. E só adentrando um pouco mais nessa parte do mercado, dessas diferenças, como que assim, quais são as principais diferenças que você vê entre ambos os mercados? A gente já falou algumas, mas assim, se você fosse resumir, as que mais se destacam, que você colocaria, assim, que talvez até hoje em dia separe de vez em quando e fala assim, nossa senhora, né, esse aqui é muito diferente do que acontecia no Brasil. E não que tudo nos Estados Unidos seja melhor, né, às vezes tem coisas que você vê que são diferentes que no Brasil seriam muito melhores. Você consegue elencar pra gente, talvez aí, 2, 3 diferenças mais gritantes? Com certeza, e chega a ser até engraçado, né? Então a gente vai lá para cima na tecnologia. Então hoje o mercado em questão de designer CAD/CAM é o supra-sumo. Então o cara que tem uma boa anatomia, o cara que sabe mexer com o sistema de Exocad e CAM, ele vai estar nadando de braçada aqui dentro. Então ele tem toda a parte técnica, teórica e tecnológica. Então, é o que o mercado aceita. Muito bem. E o engraçado é que o old school, o velhão da prótese, da removível, da dentadura, ele também brilha, porque não tem esse cara para fazer esse old school aqui. Muitos se aposentaram, muitos morreram, e ninguém quis voltar atrás e falar, peraí, eu vou fazer uma prótese old school, uma prótese do formato analógica, né? Então, aquela dentadura, aquela PPR. Não tem quem faça. Por quê? Novamente, muitos se aposentaram,
ou se atualizaram para fazer o sistema digital, mas o mercado ele tem muitas peças analógicas. Então, o mercado, você tem o público a mais, que vai fazer a zircônia, o Emex, o digital, um poder aquisitivo maior, que a odontologia é cara aqui nos Estados Unidos, muito cara. Então, o paciente, quando ele entra no consultório, ele já sabe que ele vai gastar uma bala ali. Não, isso aí é fato, já é cultural. Mas o dentista vai oferecer, olha, eu tenho isso e tenho isso. Então, vou falar, a população americana é lá. E vamos dizer que aí um ponto de economia, ele vai para o old school, ele vai para a prótese analógica, e não tem quem faça. Então, você está vendo, eu consigo atingir, em termos técnicos, o público A mais, com alta tecnologia, e aqui embaixo, esse público que é uma classe um pouco mais inferior. E a demanda é muito alta nos dois pontos, nos dois níveis, sabe? Porque não temos mão de obra. É engraçado. Legal. E essa você acha que tem mais algum ponto de destaque de diferença? Por exemplo, formato de trabalho, comunicação com o dentista, estrutura de dentro dos laboratórios, os cargos, por exemplo, tem alguma coisa que você acha importante destacar? Ana, vou ser bem sincero, não muda, tá? É uma coisa que eu falo, cara, até os problemas são iguais. A comunicação com o cliente, a falta, às vezes, de informação, aí você começa a reeducar. E o legal aqui é que o dentista, ele aceita isso, né? Ele é aberto a aprender e a entender. Então, eu brinco com o pessoal assim, ó, quando chega algum caso ou alguma ordem de serviço não preenchida, faltando alguma coisa, eu falo, não muda nada, né? Ou em cima da hora muda o projeto, fala, cara, é igualzinho no mundo inteiro, que eu tenho colegas espalhados no mundo inteiro. Então, assim, a odontologia é igual. Vai brilhar quem tem o conhecimento maior, sabe? Tanto técnico como intelectual. Então, isso aí vai brilhar de uma forma muito grande. Cargos de laboratório, vamos falar assim, hoje que um master ceramista, o cara que é da cerâmica, ele brilha salários mais altos aqui. Sempre tá, vai sempre estar desculpa, os concorrentes, tá? Uhum. Então eu vejo que laboratórios que têm esses master ceramistas, ele esconde essa pessoa. Ele não deixa essa pessoa florescer aí nas mídias, sabe? Ele é o artista. O artista não, assim, vão dizer que ele é ele de certa forma é o artista escondido, né, de backstage ali. Escondido. Mas os grandes não mostra com medo de um concorrente tirar ele dali. Mas é legal você falar que não muda, porque assim, quando eu insisto um pouco nessa pergunta, ela é até um pouco provocativa, porque às vezes as pessoas têm muito medo de fazer esse processo achando que vai ser tudo muito novo. É muito novo a nível de coisas que vão tornar o seu trabalho mais eficiente. Mas, como você falou, os problemas, o básico, você já sabe, né? Você já está preparado para poder fazer. É uma questão de preparação para você se adequar de certa forma. Surrado, Ana, a palavra é essa. A gente já está surrado. E eu posso só elencar mais um ponto positivo? Claro, é a questão do pagamento. Uma coisa que técnicos, eu como dono de laboratório e colegas falam para mim, é a questão de recebimento de pagamento. Então, aqui nos Estados Unidos, você tem 3 maneiras de receber. Ou você cadastra o cartão do dentista no seu sistema, então quando o trabalho entra, você já cobra. Ou você manda uma invoice do que você fez, 2, 3 dias ele já está pagando, ou ele coloca um cheque no correio e te manda. Então, assim, não tem inadimplência. Tem, pouquíssimo, tá? Às vezes é por falta de comunicação ou retrabalho que está sendo feito, mas é baixíssimo. Então, eu como técnico no Brasil, eu sofria muito com isso. Né? Então, assim, peraí, eu vou receber 30, 60 e 90 no trabalho que eu fiz hoje. Aqui não, você fez, mandou a invoice. A invoice, pessoal, é uma nota, tá? Você emitiu a nota, o dentista paga. Ou paga já direto no cartão de crédito, ou ele vai fazer um AutoPay, que é o pagamento automático, ou ele vai mandar um chequinho. Engraçado, chega cheque no correio. Tá? Então, você abre a caixinha do correio lá, o cheque do dentista está lá num envelopinho para você depositar. Muitos, tá? Muitos. Isso é um ponto super positivo, né? E como? Você trabalha, recebe, sabe? Isso é o que mais valoriza a nossa profissão aqui.
Mas isso é um grande sinal da valorização do trabalho também, né? Muito. E assim, e você vai pegando, o dentista vai pegando tanta confiança em você que ele tem medo de te perder. Né? Então, ele vai valorizando, às vezes você fala, você discute, fala, não, faz do seu jeito, eu confio em você. Eu mesmo falo, tá? Eu falo com o cliente, olha, doutor, meu inglês não é muito bom, me desculpe, mas vamos tentar resolver. Não tem problema seu inglês, o importante é seu trabalho ser bom. Fique tranquilo. Então, eu escuto, lógico, já há 3 anos, eu tô ainda, aprendo, eu faço inglês todo dia. Eu estudo inglês todos os dias, 5 horas da manhã, para eu melhorar cada vez mais. Então, eu sempre falo para o dentista, me desculpa, eu sou brasileiro e meu inglês não é tão bom, mas nós conseguimos conversar. Thiago, não tem problema. O importante não é o seu inglês, o importante é o seu trabalho, que é muito bem feito. Então, é isso que você vai encontrar aqui quando você entrega a qualidade. Valorização do trabalho. Muito Sim, bom. muito. Muito bom. Thiago, vamos fazer então agora umas perguntinhas rápidas, assim, de respostas rápidas para a gente poder finalizar nossa conversa, pode ser? Sim, lógico. Então vamos começar assim. Eu vou ler, tá? Para eu não errar as perguntas. Então vamos lá. Qual a sua melhor dica para os profissionais da área que desejam seguir uma trajetória como a sua? Ana, vamos lá, pensando assim, eu diria para ter paciência, constância. Aqui tudo funciona, mas assim, leva um pouco mais de tempo, aprender o sistema, respeitar o processo, investir sempre no inglês, tá? Como eu acabei de falar, sempre a constância do inglês. Não desistir, tá? No primeiro não. Não desistir no primeiro não. É o que eu sempre falo, quem persiste, colhe. Então, é simples, cara. Invista em você e não desista no primeiro não. Ótimo. Qual que você acha, segunda pergunta, né? Qual que você acha que é a principal característica, na sua opinião, de uma pessoa que consegue ser bem-sucedida nessa jornada de transição de carreira? Manter a excelência. Acho que manter a excelência, mesmo sob pressão, prazos, expectativas altas, mudanças constantes e a necessidade de sempre estar atualizando, tá? Consistência, eu acho que é o maior desafio. Bom, talvez você tenha respondido a pergunta 3. Qual o maior inimigo das pessoas nesse processo de transição para os Estados Unidos? É manter a excelência. É Acho a que mesma. vale para as Tanto é a duas, né? principal característica quanto o maior inimigo, né? Que é manter a constância o tempo A todo. constância. E assim, resiliência, sabe? Porque assim, não foi linear o processo. Não foi fácil, mas foi construído dia após dia. Então, assim, toda vez, cada dia é uma batalha. Cada dia você entra e fala, opa, o que vai acontecer hoje? E aí você vai, aquela constância, aquela resiliência que nós brasileiros temos. Então, basicamente isso, tá? Então, se você tivesse que escolher uma palavra para descrever a sua carreira, qual seria essa palavra? O amor. Amor e dedicação. Legal. Então, você acha que existe sucesso sem amor e dedicação? De jeito nenhum. Eu nunca fiz e nunca vou fazer por dinheiro. Legal. Sempre foi por amor. Sempre, 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 sempre. E mais uma pergunta. Qual é a maior lição que você aprendeu até hoje na sua carreira? Construir histórias, dividir conhecimentos. Isso acho que para mim é o que mais bate, sabe? Eu digo que eu vim ao mundo não para colher moedas, não me entenda mal. Eu vim para distribuir moedas. Não vim para contar. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, devido à multiplicação. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de dividir todo o conhecimento que eu tenho. Então, eu acho que isso fortalece quem eu sou hoje. Muito bom. E para as duas últimas, a primeira, qual que é seu objetivo, seu maior objetivo profissional dos próximos anos? Agora nos Estados Unidos, né? Meu maior objetivo é poder trazer essas pessoas boas para cá.
sabe? Ter colegas do Brasil que eu conheço há anos, está trabalhando aqui, dando o seu melhor e sendo reconhecido. Isso estou falando questão profissional, tá? Então, trazer essas pessoas que eu enxergo que tem um baita potencial trabalhando aqui, dividindo isso comigo. Eu vou torcer, estou fazendo aqui do lado, assim, só os dedos cruzados, porque aí vão ser essas pessoas que vão estar sentadas aqui com a gente numa mesa redonda, contando a história, estando aí do seu lado, se Deus quiser. E vai por ser. último, com certeza, para a gente poder encerrar, você passando por tudo isso, né? Mais ou menos aí, não vou falar 4 anos do processo de transição, mas assim, Sim. Sua carreira toda, mais de 20 anos de carreira. Tudo que você já passou, tudo que você já construiu. Uma pergunta super simples. Valeu a pena? Ah, e como? Demais. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Valeu muito a pena. Aproveitando uma das perguntas que eu não falei, aqui eu demorei, vamos falar que no Brasil eu demorei 20 anos para construir o que eu construí. Meu patrimônio, meu laboratório. Em 3 anos eu construí o que eu construí em 20. Então, que sirva de exemplo para quem está assistindo a gente. Então, foram 20 anos no Brasil para construir casa, a profissão, construir laboratório. Então, aqui em 3, eu consegui tudo isso. Que sirva de exemplo. Com certeza, e você é um super exemplo, tanto para todo mundo da área, né, da prótese, você é um grande exemplo, isso é uma coisa que eu posso falar aqui em nome do time, todo mundo ouve o seu nome como exemplo, né, é engraçado, mas no sentido positivo do engraçado, né, porque as pessoas mencionam, elas têm você muito como uma referência e como uma peça de confiança mesmo, então você pode ter certeza que a sua história, ela inspira muitas pessoas, eu acredito que essa conversa que a gente teve, e eu espero, né, eu sempre falo isso em todo episódio que a gente grava, que esses minutos que a gente dedicou aqui, eles possam impactar, que seja uma pessoa a fazer essa jornada, e que essa uma pessoa daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 4 anos, ela esteja sentada aqui com a gente, contando como que foi a história dela. E eu vou falar que eu tenho um desejo, que aí essa pessoa falar assim, eu ouvi aquele podcast e depois desse dia eu resolvi fazer. Aí, Thiago, a gente vai ter todos os checks aí, né, do nosso propósito daqui dessa conversa, né? E que essas pessoas ajudem as outras pessoas, Exatamente. Sabe? Multiplique isso. Olha, eu assisti aquele podcast, olha que legal, vamos junto, me dá a mão, vamos caminhar junto? Eu acho que é isso que a gente leva da vida, sabe? É isso mesmo. Thiago, sem palavras, sempre muito bom conversar com você, conhecer mais sobre sua história. Obrigado por ter respondido todas essas 1000 perguntas que eu tive aqui para você. Eu fico muito curiosa, né? Também querendo saber mais. E espero isso, né? Que a gente possa impactar pessoas, que muitas pessoas possam assistir esses vídeos, se inspirarem em você e quererem, né, em algum momento chegar aí onde você chegou e quem sabe estarem aí do seu lado também. Um aviso só final para todo mundo que quiser saber mais sobre isso, entre em contato com a gente. Nós temos um programa digital com aulas que ajudam técnicos em prótese, dentistas, pessoas que querem trabalhar na área de prótese. Nós podemos, junto com o Thiago, te ajudar a fazer essa transição de carreira para os Estados Unidos. A MIG está aqui para ajudar vocês e como o Thiago colocou, né? Não existia MIG ali naquele tempo, agora existe, para a gente poder tornar o processo para vocês mais eficiente. Então, assim, economizar tempo e dinheiro para vocês fazerem essa transição mais rápida. Então, Thiago, de novo, muito obrigada pelo seu tempo e em breve a gente marca mais uma conversa para a gente falar sobre outros assuntos também. Imagina, eu que agradeço, Ana, agradeço todo o time da MIG e aí, nos vemos em breve. Muito obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau.